Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma aula, né, para a gente dar prosseguimento aí à teoria geral da administração. Então, lembrando que nós, até o momento, né, abordamos aí a escola clássica, atualmente estamos na escola neoclássica, como nós vimos aqui, né? Então, recentemente nós abordamos aí a teoria das relações humanas, após finalizar os estudos da escola clássica, e hoje nós iremos fazer uma abordagem geral da escola neoclássica e da teoria estruturalista, para que a gente possa então concluir aqui o resumo, né, o entendimento dessa escola neoclássica, para daí em diante, na próxima aula, a gente adentrar na teoria contemporânea da administração, onde nós vamos ver aí teoria comportamental, de sistemas, contingencial, né? E aí a gente fecha então esse módulo para depois partir para os próximos, ok? Então, se tratando de teoria neoclássica, né? Quando a gente fala da teoria neoclássica, lembrando como nós abordamos um pouco na nossa última aula, então essa teoria ela vai englobar aí diversos autores e eles vão, né, no período aí de pós Segunda Guerra Mundial, onde, né, aqueles que lembram aí das disciplinas de história, por exemplo, então é um período de reconstrução das economias. Então os estudiosos da teoria neoclássica eles conseguiram observar que algumas contribuições da teoria clássica eram um pouco limitadas, né? Então eles perceberam essa necessidade, já que as economias dos países estavam em reconstrução, de trazer novas abordagens que aprimorassem os conhecimentos da administração para o gerenciamento aí das organizações e das indústrias. Então, os neoclássicos, a teoria ela só tem valor quando pode ser operacionalizada na prática, né? Uma grande crítica deles aí em relação a isso, onde, segundo eles, algumas das contribuições das teorias clássicas eram de difícil operacionalização. Então, os neoclássicos eles vêm com essa crítica, né, para dizer que a gente precisa desenvolver teorias e técnicas que reflitam melhor na prática e principalmente que consigam abordar a organização como um todo e não apenas aspectos específicos ali dentro da estrutura organizacional, né? Então essa teoria neoclássica ela vai retomar aí alguns princípios da teoria clássica, só que com uma visão mais moderna, mais abrangente, né, e mais aplicada, de acordo com a complexidade organizacional. Então, como nós vimos lá no início, o intuito das teorias da administração, né, começando ali pela teoria científica, é o fato de as organizações estarem se tornando complexas, modernas, e a partir disso, então, foram necessários estudos para compreender e gerenciar melhor essas organizações. Aqui na teoria neoclássica é a mesma coisa. À medida que as organizações estão se tornando cada vez mais complexas, então é necessário que os paradigmas anteriores fossem rompidos ou aprimorados, como é o caso aqui da teoria neoclássica em relação à teoria clássica. E aí dando uma configuração mais ampla e flexível em relação aí à teoria clássica. Então, nas funções do administrador da teoria clássica, nós vimos, não sei se vocês lembram aí, se não lembram, voltem lá na aula para assistir, né? Mas nós vimos lá na teoria clássica que as principais funções eram a de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? Que é o que a gente até fez um bisuzinho lá chamado POCCC, né? Então é a abreviação aí dessas 5 funções. Já na teoria clássica, as funções, que aí já são mais restritas e são as que nós conhecemos hoje, está atrelado aí ao ato do planejamento, da organização, direção e controle, né, que é o PODC. Então, se porventura vocês se depararem com alguma questão tratando sobre isso, ou sobre as duas coisas ao mesmo tempo, lembrem, teoria clássica, as funções do administrador é o POCCC. Né? Na teoria neoclássica é o PODC. Então, é dessa forma que a gente vai memorizando aí para não confundir na hora de responder a questão do concurso, certo? Então vamos lá, o planejamento. Para os alunos aí da administração, né, os concluintes, os que já se formaram, os nossos egressos, aqueles que ainda estão, né, estudando, aí dependendo do seu período, vocês já vão saber bem o que é isso aqui e já vão conseguir diferenciar, né? Mas só dando uma recapitulada. Então a função do planejamento está ligado a, como nós vemos nas nossas aulas, né? Determinação de objetivos,
elaborar os caminhos pelo qual nós iremos seguir, né? Determinar de forma antecipada aquilo que quer se realizar, ou seja, é uma forma, uma espécie de criar o futuro, digamos assim, né? Então é uma forma de você tentar traçar um caminho para que a organização ela possa seguir por ele. A função da organização está atrelado à estrutura do ambiente. Então seria a alocação dos recursos, né? Físicos, materiais, maquinários, pessoas, né? A própria estrutura do ambiente de trabalho. Então, é uma função que está ligado à alocação dos recursos da organização. Então, eu fiz um planejamento. Primeiro, para que eu consiga alcançar aquele plano, eu tenho que estruturar o meu ambiente. Isso inclui dinheiro, máquinas, equipamentos, materiais, pessoas, de uma forma racional, para que eu consiga cumprir aí o que foi planejado. A função de direção, como alguns aí já sabem, então está ligado ao aspecto do líder, né, do diretor, por isso o nome, que é a motivação, liderança, coordenação de pessoas. Então é o ato de você guiar pessoas para o atingimento do objetivo. Então o próprio nome sugere isso, direção, né? Quando a gente lembra da direção do carro, é dirigir, é guiar. E aí, nesse caso especificamente, guiar as pessoas ao cumprimento dos objetivos organizacionais. E a função de controle nada mais é do que uma espécie, digamos assim, de auditoria constante. A gente vê o que foi planejado, vê o que está sendo realizado e faz o comparativo se tudo está saindo conforme o que foi planejado. Se está tendo alguma divergência, o porquê, né? O motivo daquele erro, para que a gente possa trazer uma ação corretiva. Então é o ato de você olhar para o planejamento, olhar para o que está acontecendo e ver se as duas coisas estão encaixadas ou não. Então isso é o ato de controle, né? Então, na teoria neoclássica, o autor aí, Chiavenato, ele vai dizer o seguinte, que com base nisso tem algumas principais características que a gente pode, então, atrelar a essa teoria neoclássica. Então, uma delas é a ênfase na prática da administração. Então, ela é uma teoria pragmática que busca resultados concretos, como nós vimos agora há pouco, né? Então, a teoria neoclássica ela busca trazer coisas práticas e fáceis de implementação, levando em consideração aí a complexidade da organização. Outra característica é a reafirmação relativa, né, dos postulados clássicos. Então, como eu falei, apesar de eles terem uma certa crítica à teoria clássica, mas eles também se aprimoram de contribuições aí da teoria clássica. Então, vários dos pressupostos clássicos eles são retomados e redimensionados, como por exemplo a questão da contribuição, né, da teoria clássica para a estrutura linear da empresa, com as linhas de staff, por exemplo, os problemas de autoridade, departamentalização. Então, tudo isso é trazido da teoria clássica e aprimorado na teoria neoclássica, né? Então, essas características aqui, por exemplo, pessoal, vez ou outra costumam ser pedido aí em questões de concurso. Então, é até bom vocês fixarem bem isso aqui, né? Anota num papel, faz um resumo, uma explicação com suas próprias palavras, porque vez ou outra costuma cair isso aqui quando se fala de teoria neoclássica. Então vamos lá, outra característica é a ênfase nos princípios gerais da administração. Então os autores neoclássicos eles também estão preocupados em estabelecer esses princípios gerais, que é como a gente acabou de ver, né? O planejamento, organização, direção e controle. Outra característica é a ênfase nos objetivos e nos resultados. Então toda organização ela existe para si mesma, né? Com exceção de ONGs, por exemplo, mas apesar de que as ONGs ainda assim também visam algum resultado. Só que no caso não é um resultado financeiro, né? Porque ela não existe em prol do lucro. Mas a organização ela não pode existir por si mesma, somente para, né, dizer que existe. Mas ela tem que ter um objetivo e esse objetivo tem que ser alcançado trazendo esses resultados. No caso das organizações privadas, seria o lucro. No caso de organizações públicas ou ONGs, por exemplo, seria aquele resultado que se espera, né, de resolver um problema social ou de trazer benefícios para a população. Então, seriam questões como essa. E o ecletismo nos conceitos é uma outra característica da teoria neoclássica. Então, os autores neoclássicos eles são ecléticos. Por quê? Porque eles absorvem contribuições de outras teorias, né, recentes e vão aprimorando e desenvolvendo essa teoria
neoclássica. Então, é uma espécie de ecletismo, de fato, né, dentro dos estudos da administração. Então, avançando aqui mais um pouco. Então, outro conceito importante que surge, né, aí na teoria neoclássica é algo bem conhecido de vocês aí, né, alunos da administração, inclusive motivos de muitos debates, né? Leva-se aí um tempo para conseguir diferenciar a eficiência da eficácia. Então, é uma contribuição aí também da teoria neoclássica, né, quando se fala em administração, que é o conceito e a importância da eficiência e da eficácia organizacional. Então, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando em fazer de forma correta, né? Maximização da utilização dos recursos, que seria fazer mais com menos. Melhor custo-benefício, minimização das perdas e desperdícios. Então, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando dos meios, né? Os recursos utilizados da melhor forma possível. Quando a gente fala de eficácia, a gente está falando do fim, do objetivo, né? Do alvo. Então, é um foco no resultado, capacidade de atingir os objetivos, cumprir metas e realizar o que foi proposto no planejamento. Então, se alguém ainda tem dúvida, lembre. Eficiência está falando dos meios, é a melhor utilização possível dos recursos. Eficácia está falando do fim, é o atingimento, é o cumprimento do objetivo que foi estabelecido. Né? Então, inclusive, isso aqui também cai em concurso e às vezes pode misturar as duas coisas, dizendo, por exemplo, que a eficiência é quando você atinge o objetivo e que a eficácia é quando você maximiza a utilização dos recursos. Então, fixem bem isso aí se ainda tem alguma dúvida, porque pode cair questões e cai, né, questões como essas aí nos concursos. Então, ok, aqui a gente, de forma bem geral, a gente resumiu aí as contribuições da teoria neoclássica. Então, matando dois coelhos, né, com a cajadada só. Né? Então, desculpem os ambientalistas aí, não levem para o lado negativo, né, essa frase. Mas, a gente aproveitando para finalizar a escola clássica, vamos também falar agora da teoria estruturalista. Né? Então, ela é uma teoria que apareceu como uma crítica às teorias anteriores e buscou fazer uma análise mais abrangente e completa das organizações. Por quê? Porque até então as outras teorias elas olhavam para as organizações apenas do ponto de vista interno, como ambientes fechados, né? Enquanto que a teoria estruturalista não, ela vai trazer a ideia do ambiente fechado e do ambiente aberto. E aí nós vamos ver o porquê. Então o estruturalismo ele buscou não rejeitar as descobertas anteriores, mas de certa forma fazer uma síntese, né? Ou agrupá-las, assim como a gente viu aí na abordagem clássica, que inclusive a teoria estruturalista está dentro da escola neoclássica, aliás, corrigindo, né? Então, a teoria estruturalista ela tem, né, os estudos na administração que são ligados ao seguinte: ela buscou, digamos assim, sair daquele paradigma de apenas olhar para a empresa com foco em pessoas e tarefas. Porque até então as outras teorias, quando elas traziam suas ferramentas, seus estudos, ou era focado nas tarefas, como nós vimos principalmente na administração clássica, ou nas pessoas, como a gente viu aí a teoria das relações humanas. Né? Então, as pessoas ela têm um foco nessa teoria das relações humanas e as tarefas na administração científica e ali a administração clássica. Então, a teoria estruturalista ela busca sair um pouco desse paradigma de apenas olhar para as tarefas e de apenas olhar para as pessoas. Então, ela faz uma integração, né? Então, ela busca, além de alinhar essas duas coisas, as pessoas e as tarefas, também integrar outras áreas da organização. Então, é um fator importante a busca de uma análise, tanto na organização formal, que era muito enfatizada na escola clássica, como a gente viu, quanto da organização informal, que é presente aí na teoria das relações humanas, que foi a nossa última aula. Então, ela busca fazer a integração entre essas duas coisas, né? Então, Etzioni, por exemplo, aí é um dos grandes estudiosos da teoria estruturalista. Quem lembrar aí das aulas de TGA, né, quem já teve, vai lembrar bem do que eu estou falando. Então, a teoria ela estaria integrando todas as teorias anteriores em apenas uma abordagem, como nós já vimos, e de acordo com Goldner, né, existem dois modelos de organizações, já que se faz essa integração. Então, tem o que chamamos de modelo formal ou racional e o que chamamos de modelo natural
de organização. É o que a gente vai ver agora. Inclusive, eu sugiro que vocês até possam fazer a anotação, né? Faz um resuminho aí no papel, porque só assistindo aqui o vídeo talvez você não consiga fixar. Então, anota no papelzinho com as suas próprias palavras, que isso ajuda bastante. Eu lembro que eu costumava fazer muito, né? Essas anotações em post-its, né? Então, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, certo, esse trata sobre isso e esse sobre isso. Então, fazia um resumozinho no post-it, grudava na parede do quarto, para vez ou outra, quando eu passar a olhar para ali e ir fixando, né? Então, para mim, funcionava bastante isso. Mas vamos lá. Então, o modelo racional é baseado em uma visão para dentro, como a gente falou, né? Focada apenas em questões internas da organização. E não se preocupava com as interações e interdependências entre setores ou empresas diferentes, que seria aí um ambiente externo. Então, era um modelo racional que teria essa visão de sistema fechado. Então, esse modelo racional, a ideia é do sistema fechado, só olhar para dentro da organização e não ver, por exemplo, relação entre setores ou até outras empresas, por exemplo. É quando a gente olha para o mercado, né? O modelo natural, ele exigiria, né, uma preocupação com o meio externo. Então, enquanto no modelo racional o foco era para dentro, no modelo natural ele se olhava para fora da organização. Por quê? Porque o ambiente externo também influencia o ambiente interno da organização. Então, os estruturalistas aí começaram a trazer essa visão, né? E aí seria, portanto, uma visão que traz uma preocupação com os relacionamentos com o ambiente externo, né? E este modelo, ele é um modelo de sistema aberto. Então, no modelo racional, a visão era apenas interna da organização, e nesse modelo natural, que foi essa contribuição que eles trouxeram, digamos assim, o ambiente externo, né, outras empresas, o mercado, tudo isso tinha uma influência e tinha relação com o ambiente interno da empresa. E aí a gente não podia ignorar isso, né? Então, essa é uma das contribuições da teoria estruturalista a partir dessa visão aí do modelo natural, né? Então, dando prosseguimento, muitos autores eles classificam a teoria estruturalista com a ideia do chamado homem organizacional. Então, nós vimos lá na clássica, por exemplo, a ideia do homem econômico, né? O homem motivado apenas por dinheiro. Nas relações humanas, nós vimos o homem social, né? Onde as relações com outras pessoas também moldavam ali a forma de trabalho do colaborador. E aqui na teoria estruturalista, a ideia do homem organizacional, né? Porque o que quer dizer isso? Então, a sociedade moderna ela seria uma sociedade de organizações. E o homem ele depende dessas organizações para cumprir o seu papel, né? Então, essas organizações elas estão aí em constante movimento, umas se relacionam com outras, e aí nós não podemos ignorar isso. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vê na administração moderna o fato de empresas manterem relações, estudos de mercado, tudo isso surgiu das contribuições aqui na teoria estruturalista, onde foi tida essa visão de que nós não podemos ficar fechados, né? Inclusive, uma teoria futura que nós iremos trabalhar nas próximas aulas, que é a teoria da contingência, vai trazer isso bem mais detalhado para a gente, sobre a influência que as mudanças externas ocasionam no ambiente interno e que a organização ela não deve se fechar para isso, né? Porque senão ela vai sofrer aí danos, né? Penalidades financeiras, problemas e não vai cumprir os seus objetivos, né? Então a teoria estruturalista já começou a trazer essa visão aqui para o ambiente organizacional, ok? Então, visto aí a teoria clássica, né? Um resuminho também da teoria estruturalista, de forma bem direta, né? Sem muitos arrodeios, só para a gente fixar aquilo que é importante, o que cai em concurso. Então, vamos agora ver como é que esses assuntos são cobrados em alguns certames, né? Então, eu trouxe aí uma questão do concurso da UFAP para o cargo de assistente em administração, concurso desse ano, né? Que é da Universidade Federal do Agreste Pernambucano. Então, a questão diz o seguinte, ó, o ciclo do processo administrativo, PODC, então está falando aí da teoria neoclássica, foi originalmente proposto por quem? Então, a teoria neoclássica, lembram que ela aperfeiçoou esse processo administrativo. Inicialmente, ele foi proposto por quem? Nós vimos aí na penúltima aula, se não me engano, né? Então, letra A, por Taylor, letra B, por Fayol,
letra C por Mayo, letra D por Weber ou letra E por Ford, né? Então, quem foi o primeiro autor que propôs esse chamado ciclo administrativo, que na teoria neoclássica se tornou aí o PODC, que é Planejamento, Organização, Direção e Controle. Então, dá uma pausa aí e tenta lembrar. Essas questões aqui às vezes costumam confundir, porque são vários autores e vários nomes, e é bom que a gente lembre do nome do autor e atrele isso ao estudo que ele desenvolveu, né? Então, pausa e tenta responder aí. Mas, sem mais enrolação, né, a alternativa correta é a letra B. Foi o Fayol que propôs nos seus estudos o chamado processo administrativo, que todo administrador deveria desempenhar. Que, no caso, na teoria neoclássica, viraram aí esses 4 pilares, né, como nós conhecemos, os pilares da administração. Então, vamos lá para mais uma questão. É uma questão aqui do concurso do CNPq, para o cargo aí de analista, né, na área de administração e recursos logísticos, concurso desse ano. E aí é uma questão, né, de certo ou errado aí no estilo Sebrasp, né? Então, lembrando que se cometer um erro aqui, já perde uma questão que aí você tem acertado. E essas aqui é que são o perigo, né? Aí vamos lá. Então a questão diz o seguinte: a função direção é uma etapa anterior à de planejamento e é da organização e compreende as decisões que acionam recursos, especialmente pessoas, para realizar e alcançar os objetivos. Então vamos lá, essa questão está certa ou errada, né? Analisem aí. Então dá uma pausa, tentam responder. Mas, sem mais enrolação, vamos lá. Então é uma questão que está errada, né, pessoal? É uma questão incorreta. Por quê? A função direção é uma etapa anterior ao planejamento. Então está errado, né? Planejamento é a primeira etapa. E também não é anterior à organização, na verdade é posterior, né? E compreende as decisões que adicionam recursos, especialmente pessoas, para a realização de alcançar o objetivo. Então também está errado. Função direção é o ato de gerenciar e conduzir pessoas ao atingimento dos objetivos, mas não de adicionar recursos no sentido de qualquer recurso. Isso aqui seria a organização, né? Então, questão aí incorreta. Quem marcou errado já ganhou aí mais um ponto, né, para tomar posse no concurso. Então, vamos lá para a próxima questão. Isso aqui é uma questão do IF, do Rio Grande do Sul, para o cargo aí de professor, né, na área de administração e marketing digital. Então, vamos ver o que a questão diz aí. Sobre a teoria estruturalista. A teoria estruturalista representa uma abordagem integradora que busca compreender as organizações não apenas como sistemas fechados, mas também como sistemas abertos, influenciados pelo ambiente externo e pelas complexidades das relações humanas e sociais internas, né? Que é exatamente o que a gente viu agora há pouco, enfatizando diversas perspectivas para compreender e gerenciar organizações de maneira mais abrangente. Assinale a alternativa que apresenta um conceito adequado sobre a teoria estruturalista. Então lembrem, uma sugestão que eu dou, sempre que vocês lerem as questões, tentem identificar o que é que a questão pede e marca, para você não se confundir. Então, por exemplo, ele está pedindo aqui um conceito adequado para a teoria estruturalista, né? Não ficou muito reto, mas, mas vamos lá. Ó. Sempre grifem. Peraí, está pedindo o que aqui? No nosso caso, essa questão está pedindo um conceito mais adequado aí, né? Que trata sobre a teoria estruturalista. Então vamos lá, letra A. Tem ênfase na especialização e divisão do trabalho para aumentar a eficiência operacional. Será, né? Isso aí está com cara de outra teoria que a gente já viu. Letra B. Surge em oposição à teoria da burocracia, pois inclui os principais aspectos das teorias das relações humanas e da teoria comportamental, além de alguns aspectos da teoria dos sistemas. É isso? Letra C. Tem foco na complexidade das relações organizacionais e na importância da adaptação das estruturas formais e informais. E aí? Letra D. Enfatiza a autoridade e a responsabilidade, a divisão do trabalho, a definição clara de objetivos e a busca por eficiência e produtividade. E letra E. Enfatiza a interdependência, a interconexão entre os diferentes componentes de um sistema, destacando a importância de considerar as relações e as interações entre esses elementos, reconhecendo que as organizações são, né, por vários subsistemas interdependentes. Então vamos lá, minha gente. Dá uma pausa aí e tenta responder, certo? Mas vamos lá. Ó.
A letra A, ela está incorreta. Por quê? Porque isso aqui está falando, na verdade, das teorias da escola clássica, né? Não tem nada a ver com a estruturalista. Letra B, então, ela não surge em oposição à teoria da burocracia por causa das relações humanas, né? E nem da teoria comportamental. Então, aqui também está errado, certo? Pula essa letra C. Vamos lá. Letra D, enfatiza a autoridade e responsabilidade, divisão do trabalho, aqui também não, aqui é a escola clássica. E letra E, enfatiza a interdependência, interconexão entre diferentes componentes. Aqui é uma teoria que a gente ainda não viu, que é a teoria de sistemas. Inclusive, o próprio nome está aqui, né? Então, aqui está ligado à teoria de sistemas. Então, só resta para a gente aí a letra C, né? Que, de fato, ela tem um foco na complexidade organizacional, que foi o que a gente acabou de ver, tanto nas estruturas formais como informais, ou também sistemas fechados e sistemas abertos, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra C, ok? Vamos lá para mais uma questão. Questão aí do concurso da UFPE, que é para o cargo de administrador, né? Um concurso do ano passado. Essa questão aqui é interessante. Ó. O processo de evolução da administração acompanha diferentes abordagens, que vêm da clássica até a contingencial. Então, aqui está pedindo meio que uma visão geral, né? Em relação às principais ênfases dadas às diferentes teorias administrativas. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, e aí depois para marcar a alternativa correta. Né? Então vamos lá. Nós temos aqui alternativa A, B, C, D e E. Nós temos essa tabela, né? Aqui é meio que traz informações de outras teorias que nós não vimos, mas é bom que aí vocês já praticam e antecipam. Então vamos lá. Ó. De um lado tem as teorias e do outro lado tem a ênfase da teoria. Então a ênfase no ambiente. Dá um pause e tenta responder, certo? E aí depois você solta o play aí para ver se respondeu correto. Quando se fala na ênfase no ambiente, nós lembramos aí da teoria qual? A gente viu agora há pouco, né? Da teoria estruturalista. Então aqui nós podemos colocar letra 4, número 4, aliás. Se a primeira é 4, então vamos lá, ó, bizu de concurso. Se a primeira alternativa é 4, então eu já venho aqui ó, e risco a A, que não é, risco a C e risco a E. Então a gente só fica aí agora entre letra B e letra D. Ó. Inclusive com a próxima eu já posso definir aqui qual é a resposta correta. Né? Mas vamos lá. Então, segunda ênfase, na competitividade. Qual dessas teorias está focada na competitividade? É uma teoria que nós ainda não vimos, tá? Acho que é daqui a 2 aulas mais ou menos. Mas a alternativa correta aqui seria a contingencial, né? Que foca na competitividade. Então, se aqui é o 5, a gente já mata a letra D e a gente já tem que a resposta é a letra B, ok? Então, só para finalizar, ó, foco na estrutura. E na alternativa está dizendo que é a burocrática. Sim, a burocrática foca na estrutura. Nas pessoas, a 3, comportamento organizacional, que é a teoria das relações humanas. E também na estrutura, a 1, que é a clássica, que sim, de fato, também foca na estrutura. Então, é uma questão aqui que se você souber 2 alternativas ou 3, dependendo da questão, você já pode matar e já pular para a próxima, como nós vimos. Nós só respondemos aqui a 1 e a 2 e já conseguimos chegar à resposta final. Então, quando se trata de concurso, é sempre bom seguir esse ritmo. Por quê? Porque você já economiza tempo para partir aí para outras questões. Né? Vamos lá para mais uma questão. Ó. A questão aqui do concurso do Banco do Brasil, que teve ano passado, para o cargo de analista com perfil interno. Então vamos lá. Diversas teorias têm sido elaboradas e utilizadas como fundamento para a gestão ideal das organizações. E a teoria estruturalista está entre as de maior destaque. Assinale a opção que indica uma característica dessa teoria. Então aqui nós vamos ter algumas alternativas e vai pedir para ser marcado aí a opção que marca algo que é característico da teoria estruturalista. Então vamos lá. Letra A, disseminar o sistema de produção baseado no estudo dos tempos e movimentos. Isso é estruturalista, né? Letra B, usar uma abordagem do homem complexo em que os colaboradores tendem a priorizar benefícios econômicos aos simbólicos. Letra C, partir dos princípios de que não existe uma forma única de administrar, reconhecendo que tudo depende do ambiente. Letra D, basear sua gestão na análise da fadiga humana, buscando incentivar relações sociais para modificar a cultura organizacional. Será? Letra E,
integrar conceitos e diversas outras teorias, como clássica e das relações humanas e a burocracia, né? Então, alternativa correta aqui, que é o que a gente viu, inclusive, agora há pouco, é essa integração, né? Por isso que uma das características da teoria estruturalista é ser eclética, né? Porque ela integra os estudos de vários outros autores, ok? Então, finalizando aqui mais uma aula, né? Então, espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. A gente sempre tenta trazer aqui o mais mastigado possível, né? Para não perder muito tempo, porque o foco aqui é para concurso, né? Então não é acadêmico. Então, por isso que a gente resume, enxuga o máximo possível para trazer somente, de fato, aquilo que os editais aí de concurso cobram, certo? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato, se precisar de ajuda para um planejamento de estudos, se saiu algum edital que tem algum conteúdo que vocês acham que seria interessante, está contemplado aqui, então manda para a gente aí por mensagem, certo? E é isso, estamos à disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.